Olá, sejam bem-vindos ao canal Espiritismo e História. No estudo de hoje, traremos o item 9 da introdução de O Livro dos Espíritos, Monopolizadores do Bom Senso. Vamos à leitura. O movimento de objetos é um fato comprovado. Resta saber se nesse movimento há ou não manifestação inteligente e, em caso afirmativo, qual a sua origem. Não falamos do movimento inteligente de certos objetos, nem das comunicações verbais ou das que são escritas diretamente pelos médiuns. Esse gênero de manifestações, tão evidente para aqueles que viram e aprofundaram o assunto, não é, à primeira vista, bastante independente da vontade para convencer um observador novato. Não trataremos, portanto, senão da escrita obtida com a ajuda de um objeto munido de lápis, como a cesta, a prancheta, etc. A maneira por que os dedos do médium são postos sobre o objeto desafia, como já dissemos, a mais consumada destreza, em particular, de qualquer forma da formação das letras. Mas admitamos ainda que, por uma habilidade maravilhosa, possa ele enganar os olhos mais atentos. Como explicar a natureza das respostas, quando elas superam as ideias e os conhecimentos do médium? E note-se que não se trata de respostas monossilábicas, mas, quase sempre, de muitas páginas escritas, com admirável rapidez, espontaneamente ou sobre o assunto determinado. Pela mão do médium, menos versado em literatura, surgem poesias de uma sublimidade e de uma pureza impecáveis, que não desmereceriam os melhores poetas humanos. E o que aumenta ainda a estranheza desses fatos é que eles se produzem por toda parte e que os médiuns se multiplicam ao infinito. Esses fatos são reais ou não? A essa pergunta só podemos responder: vede e observai. Não vos faltarão oportunidades, mas, sobretudo, observai com constância, por longo tempo e obedecendo às condições necessárias. Desse primeiro período, extraímos duas passagens. A primeira é quando Kardec indaga, abre aspas, como explicar a natureza das respostas quando elas superam as ideias e o conhecimento do médium? Fecha aspas. Kardec aqui apela para a lógica pura e simples. Não há explicação possível, dentro da matéria, ou analisando a capacidade intelectiva do médium, de modo a descartar a interferência de uma inteligência invisível. Ora, um homem comum, sem nenhum destaque acadêmico, não pode, de uma hora para outra, se tornar especialista em questões de física quântica e magnetismo, da mesma forma que um doutor em física não aprenderá sem menor esforço a arte da poesia. Ora, se temos comunicações com a mais variada gama de ciências e capacidades, a mera lógica nos indica que estamos diante de várias inteligências. Outro ponto digno de destaque é quando argumenta, abre aspas, e o que aumenta ainda a estranheza desses fatos é que eles se reproduzem por toda parte e que os médiuns se multiplicam ao infinito, fecha aspas. O mero comportamento humano nos basta para comentar esse ponto. No campo do entretenimento, o novo atrai adeptos. Se tal novo se transforma em moda e se repete infinitamente até a saturação e exaustão, o entretenimento logo se torna cansativo e pouco atraente. Logo, algum motivo mais nobre e complexo certamente existiria por trás dessa repetição. Nos resta concluir que tal repetição por vários médiuns, se nossa investigação estiver correta, foi o método adotado pelos espíritos para demonstrar que, mesmo com um grande número de médiuns, os métodos eram os mesmos, e assim estávamos inequivocadamente diante de uma nova ciência. Continuando a leitura. A evidência, o que respondem os antagonistas? Sois vítimas do charlatanismo, dizem eles, ou joguetes de uma ilusão. Responderemos de início que é preciso afastar a palavra charlatanismo, de onde não existem lucros, pois os charlatões não agem gratuitamente. Seria, quando muito, uma mistificação.
Mas por que estranha coincidência, os mistificadores teriam entendido de um extremo a outro do mundo para agir da mesma maneira, produzir os mesmos efeitos e dar aos mesmos assuntos e nas diversas línguas respostas idênticas, se não quanto às palavras, pelo menos quanto ao sentido. Como é que pessoas sérias, honradas e instruídas se prestariam a semelhantes manobras e com que objetivo? Como teriam encontrado entre as crianças a paciência e a habilidade necessárias? Porque, se os médios não forem instrumentos passivos, é claro que necessitam de habilidade e de conhecimentos incompatíveis, com certas idades e posições sociais. Observemos que Kardec inicia esse período trabalhando em torno das acusações que a doutrina espírita sofreu sobre charlatanismo. Kardec, de forma mais uma vez precisa e lógica, apontou que o charlatanismo está atrelado ao lucro pessoal, pois os charlatões não agem gratuitamente. Aqui fazemos uma observação a mais. Existem hoje charlatões agindo supostamente em nome do espiritismo? Naturalmente que sim, e em grande número. Além disso, certamente existiam pessoas com esse perfil no tempo de Kardec. Entretanto, o modo de ação define o objetivo, e como bem asseverou o codificador, os charlatões não agem gratuitamente. Além disso, podemos observar os frutos, pois de uma mediunidade praticada sem seriedade, objetivando lucros, não poderemos esperar mensagens sérias e de conteúdo realmente nobre, mas apenas embustes. Continuando a leitura. Então acrescentam que, se não há embuste, os dois lados podem estar imbuídos por uma ilusão. Em boa lógica, a qualidade das testemunhas tem um certo peso. Ora, é o caso de se perguntar se a doutrina espírita, que conta hoje com milhões de adeptos, só os recruta entre os ignorantes. Os fenômenos em que ela se apoia são tão extraordinários que concebemos a dúvida, mas não se pode admitir a pretensão de alguns incrédulos ao monopólio do bom senso, ou que, sem respeito às conveniências e ao valor moral dos adversários, taxem de ineptos a todos que não concordam com as suas opiniões. Aos olhos de toda pessoa judiciosa, a opinião dos homens esclarecidos, que viram determinado fato por longo tempo e o estudaram e meditaram, será sempre uma prova ou pelo menos uma presunção favorável, por ter podido prender a atenção de homens sérios, que não tinham nenhum interesse em propagar erros, nem tempo a perder com futilidades. Observemos que nesse item, Kardec trabalha sobre a forma de criticar. Em nenhum momento ele considera ofensiva ou mesmo inoportuna as críticas ou observações criteriosas, pois, se nossa investigação estiver correta, o codificador considerava que as críticas, se realizadas de forma a acrescentar elementos ao estudo, não sendo apenas detratoras, poderiam naturalmente acrescentar ao método científico, no estudo, o desenvolvimento da ciência espírita. Nisso, resta claro que Kardec direcionava suas queixas às críticas inúteis, que, longe de buscar dirimir uma dúvida ou ampliar um estudo para verificar sua possibilidade, buscava apenas destruir a doutrina espírita, ridicularizando-a, tornando alvo de descrédito e piadas. Ou seja, a crítica que Kardec se opunha era a crítica comumente empregada pelos adeptos do materialismo. Arthur Schopenhauer, em seu livro Dialética Erística, trouxe a seguinte definição, abre aspas, dialética erística é a arte de discutir, mais precisamente a arte de discutir de modo a vencer, e isto por meios lícitos ou ilícitos. Separando de forma clara e mostrando o contraste entre Rechtschaffen, que significa ter razão realmente, estar com verdade, e Rechtschaffen, aferrar-se à razão, insistir teimosamente em ter razão quando não se tem. Não é isso que vemos na maioria dos críticos da doutrina dos espíritos? Para melhorarmos o entendimento do estudo de Schopenhauer, buscamos o auxílio do dicionário Michaelis para os termos dialética e erística. Dialética é a arte de discutir, de desenvolver raciocínios,
e apresentar argumentos com os quais se pretende esclarecer uma questão ou fazer valer um ponto de vista. Em filosofia, método de argumentação ou de exposição que confronta sistematicamente fatos ou ideias contraditórios, com o objetivo de resolver suas contradições reais ou aparentes. O dicionário ainda traz significados de dialética para as escolas de Platão, de Aristóteles, de Kant, de Hegel e de Marx, que não traremos aqui e que poderão ser abordados em um vídeo apenas sobre filosofia. Erística, por sua vez, significa 1. Na Grécia Antiga, a arte da crítica lógica com a aparência de mera argumentação capciosa, apresentando, porém, razões sérias e acuidade de raciocínio. 2. A arte de discutir por meio de raciocínios especiosos e argúcias sofísticas, buscando apenas a vitória em um debate. Observemos que, se não todas, a grande maioria das críticas enfrentadas por Kardec traziam as características da dialética erística, que, se bem analisarmos, é a erística do avesso. A erística grega traz uma crítica lógica e racional, com a aparência de capciosa ou mesmo embusteira. Por sua vez, a dialética erística de Schopenhauer comumente traz críticas embusteiras, enganosas, sofísticas com aparência de serem sérias, apenas com o objetivo de se vencer um debate. Para melhor entendimento do conceito acima, traremos o significado de sofisma, do que deriva o termo sofístico, utilizado na explicação. Sofisma é, em filosofia, argumento ou raciocínio deliberadamente enganoso, com aparência de verdadeiro, com o objetivo de enganar alguém, evasiva, falácia, torcedura. Ainda em filosofia, argumentação aparente verossímil ou verdadeira, porém apresentando involuntariamente falhas lógicas, falácia. E 3. Argumentação astuciosa, com a intenção de induzir alguém ao erro. Essa última foi muito trabalhada por Platão e Aristóteles. Por fim, salientamos que trouxemos a explicação acima não por mero preciosismo, mas para deixar claro, de forma exemplificativa, ao tipo de crítica a qual Kardec se insurgia, de modo a deixar claro que o codificador não tinha problemas com as opiniões discordantes, mas sim quando essas opiniões ou críticas chegavam sem qualquer análise prévia e aparentemente eivadas até mesmo de má fé. Se você gostou desse estudo, curta e compartilhe. Até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus.